Salve, salve família, Maluqueco na voz, certo? Apresentando para vocês o terceiro episódio do podcast Caran de Rua. Sem mais delongas, vou estar apresentando para vocês a nossa ilustre convidada, que é professora de História, que também é dona de uma iniciativa incrível que eu conheci, a editora Tesouras, Sheila! Estou feliz de ter você aqui hoje no nosso terceiro episódio, certo? E já vamos começando trocando aquelas ideias cabulosas, certo? Me fala bastante sobre o seu trabalho, quem é a Sheila. Vamos lá, quem é a Sheila? Uma pergunta capciosa sua. Né? Pensar numa filosofia aí, quem sou eu, né? Já me deu até uma angústia agora. Bom, eu sou historiadora por formação. Antes de historiadora eu trabalhei sempre com arte. Sou formada com design de interiores. E trabalho com história e memória, né? Eu vivo todos os dias falando do passado, fazendo uma projeção de futuro. E tem a Tesouras Produções, que é uma brincadeira séria que a gente faz, eu e minha esposa, sobre essa escrita, a preservação dessa história, dessa memória. Uma mini gráfica editora experimental, que a gente tem aqui na Zona Leste, para tentar ajustar as histórias das memórias da comunidade periférica. Bacana. Você lida com a literatura, você tem uma relação diferente com os livros, né? Para além da leitura e tal. Eu queria que você falasse também desse processo da construção de um livro e por que as pessoas acham que é um sonho tão distante ter um livro, que às vezes muita gente não tem nem esse sonho de ser escritor. Ou tem o desejo de ser escritor, mas é distante você ter o livro em mãos, né? Parece que não é palpável esse sonho. Sim. Antes da gente chegar no livro, a gente montou uma revista temática lésbica. Em verão de 2013, a gente estava na casa na praia e a gente começou a ver umas revistas da minha cunhada que estavam lá, revistas femininas, né? Ditas femininas, e a gente começou a procurar alguma coisa temática lésbica nas revistas. E o que nós encontramos era altamente fetichista. Então era sempre a esposa que ia realizar algum fetiche do marido ou do namorado. Nada além disso, realmente falando da vivência das mulheres lésbicas. A partir daí, assim, falou assim, se a gente tivesse uma revista, fiz uma super mega pesquisa no Google, qual é que tinha ainda, e a gente descobriu que não existiam revistas desde 92, revista física. Aí escreveu um projeto por fomos aprovadas, tudo, a Simone muito descrente, a aprovação saiu no dia do aniversário dela, para dar um tapa na orelha. E a partir daí a gente começou com a revista. Então a revista está entrando nos 10 anos agora esse ano. E ao longo dessa trajetória a gente foi conversando com muitas mulheres LGBTs que a revista foi se transformando ao longo do tempo. E muitos têm vontade de escrever, mas também tinham uma preocupação gigante de mandar texto pra gente quanto à escrita. Olha, eu até gosto de escrever, mas eu não sei escrever direito, eu não faço concordância verbal, nem nominal. Manda, a gente ajeita. Medos. Vai, depois com várias conversas, rodas de conversa com várias pessoas diferentes nas periferias, muitas queriam escrever, mas o livro ele é colocado como algo muito elitista. Escreve um livro quem estudou muito, né? Quem tem todo o tempo do mundo para escrever. Teorias, né? Uhum. Então o medo é uma coisa muito distante para muitas pessoas, porque não conhecem o caminho. Realmente, se a gente for pensar hoje, eu escrevi um livro e vou procurar uma grande editora para abraçar essa ideia. Não vai acontecer. Se acontecer, ela fica com 95% dos direitos e o autor vai ficar com no máximo 5% disso. Se vende os lucros, caso venda. É mais ou menos esses os acordos feitos. Então, conversando, alguns amigos falaram para mim, olha, tem pessoas que se tivesse uma impressão simples, grampeada, ficaria feliz em divulgar seu trabalho. A gente foi estudando as possibilidades, né? E a gente convidou um amigo para ser o cobaia num teste, numa possibilidade de montar Tesouras Produções. E a gente foi, então, a partir desse livro dele, a gente fez o livro dele, fez o livro da Simone, da minha esposa, o livro de poesia, do poeta Libélula, e a gente viu que realmente dava para acontecer. Ao longo, né, da minha vida, eu fiz muitos cursos, e eu gosto muito de papelaria. Além de ler, eu gosto bastante de produzir cadernos, né, essas coisas. Aí eu fui pensando, com tudo que eu aprendi de encadernação, por que não usar essa encadernação, que não é cara para fazer, né, assim mais ou menos, mas o curso é caríssimo.
Então por que a gente não juntar essa bagunça? As pessoas que têm vontade de publicar um texto, ela escreve, mas não tem um apoio técnico de linguista para corrigir, e foi somando as pessoas que gostariam de se envolver nessa bagunça, né? Alguns até de forma gratuita, voluntária, para pensar em como ajudar, né? Fazer essa história periférica de escritores periféricos, nossa vertente LGBT, mas a gente não é heterofóbica, aceitamos todos. Então a gente pode seguir nessa linha. Então, trabalhar, que o livro tenha a cara da pessoa. Sim. Então tem livros com costura aparente, costura feita à mão, tem livro colado, livro, não livro em outros formatos, né? Então pensar nisso, por que não trazer uma tecnologia antiga, na verdade, mas que essa tecnologia chegue para as pessoas da periferia. Sim. E que elas sejam portadores da sua história, né? A gente fala muito na questão da educação sobre história e memória, preservação da memória de um povo. Quando, sei lá, eu era adolescente, eu tinha a ideia de que preservar a memória de um povo seria o povo que eu via nos livros. Vamos preservar, sei lá, a história do povo celta, a história dos povos da terra, né, que a gente chama erroneamente de indígenas e tal. Então, vamos preservar essas histórias de povos que eu via no livro. E não me incluía nessa história, né? Na adolescência, que eu acho que todos nós passamos por isso, a gente não se vê como agente histórico. Então, depois de muitos anos, né, estudar, tal, você vai entendendo e vê que a nossa história, nosso dia a dia, ela faz parte da história. Todos nós vamos contar o dia de hoje por um outro olhar. E não deixa de ser história. É um relato histórico. Sim. Sobre determinado ponto de vista. Então, pensar nessas narrativas, nessas construções históricas, mais dos agentes históricos das periferias. É o que dizem os periféricos, né? Sim. O que escrevem os periféricos. Então, é um sonhador, né? Um sonhador, assim, a gente pensar em montar essas histórias e tentar viabilizar essas histórias em formatos de livros. Muito louco, eu estava refletindo no que você estava falando agora, sobre diferentes olhares, às vezes até da mesma história, né? A maioria da população brasileira é evangélico, é cristão, enfim. E na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, se fala de Jesus de várias maneiras, porque cada apóstolo conta de um jeito, né? E é muito louco, eu estava pensando nisso que você estava falando também, né? Bacana. E da onde surgiu, assim, tipo, também o desejo por materializar o sonho das pessoas? E eu já vou emendar duas perguntas, porque eu sou desses, né? E tipo assim, como que você pode expor a expressão das pessoas, como elas reagem quando elas pegam um livro pronto? De que maneira isso te motiva? Olha, a primeira vez assim que deu um estalo, né? Não gosto de usar os idiomas. Deu um estalo assim para fazer. Quando um ex-aluno hoje, né? Ele chegou para mim abraçado assim no caderno. Che, trouxe um texto para nossa revista. Na época a revista era só temática lésbica, só das mulheres. O que eu falo para esse menino agora? Eu falei assim, olha, não dá. Né? É só para as meninas e tal. Sabe quando a pessoa, o rosto dela cai? Vou falar o contrário do que você me perguntou. A decepção no rosto dele. Nossa, assim, eu acho que eu tirei o sonho de alguém. Eu tirei a possibilidade de alguém aqui. Aí, peraí, me dá esse texto aqui. Vamos dar um jeito nesse texto. Aí passou. Eu saiu a revista, publiquei e entreguei na mão dele. O nome dele estava na capa. Aquele rosto caído, aquele semblante caído, virou um baita sorrisão, seguido de um abraço gigante, de sair correndo e gritando meu nome, estar aqui. Assim, olha, eu acho que não dá para parar, né? A gente tem que continuar. E uma das expressões que eu mais gostei, que eu conto para muitas pessoas, foi a sua. Gratidão. Fazendo as capas do livro. A coisa mais engraçada, né? Sim, mas foi uma coisa muito fantástica. Você fazendo o seu livro, né? As capas, você montando, fazendo assim. Aí você virava, olhava. Ficava, sei lá, uns 5 minutos ou mais, porque eu olhava para o outro lado. Aí ficava o outro, fazia com toda a calma do mundo, olhava, virava o outro e colocava lá. Acho que essa expressão assim, e essa possibilidade do fazer, seu livro de capa dura. Nossa, isso né?
escritor periférico, com livro de capa tudo, feito por você. A expressão facial que você fazia durante que fazer o seu livro foi uma das coisas mais fantásticas, é que mostra assim, estou no caminho certo. Vai por esse caminho que vai dar certo, entendeu? Eu fiquei encantado também com o modus operandi, o funcionamento das máquinas, porque você sempre teve toda aquela paciência para explicar tudo pra gente. Eu, inclusive, vi uma revolução ali, te falei, mano, esse negócio aqui vai explodir, eu vou causar um incêndio literário com esse negócio aqui, mano. Tanto que hoje falta pouco para conseguir minha editora, estou conseguindo recursos ainda, mas o meu desejo surgiu ali porque eu sei que tipo um jovem periférico pegar no seu próprio livro é uma ruptura gigante, porque dentro da favela que eu nasci, provavelmente eu posso ser facilmente o único escritor com um livro publicado. Não o único escritor, porque obviamente muita gente escreve, mas tem um livro, talvez eu seja um dos poucos ali, se não o único, né? E aí eu fico pensando, tipo, você tem noção, se você tem essa noção da explosão que essa iniciativa sua pode causar dentro de uma comunidade inteira. Porque a gente está falando de um livro que pode ser o primeiro livro a sair daquela comunidade ali. Entendeu? Eu confesso para você que não tenho dimensão. Eu gosto do fazer, não me importo de forma alguma em ensinar. Se eu pensar numa ideia capitalista, eu deveria totalmente não te motivar a fazer a sua editora. Sim. Mas eu penso de uma outra forma. Quanto mais possibilidades tiver, mais a gente alcança pessoas que talvez nunca nem ousem sonhar em escrever ou ter um livro. E nisso vai provocando um apagamento da nossa história. Sim. Porque ninguém vai contar a nossa história. Se a gente não contar, mas eu escrevo poesia, mas é ficção. Não tem importância. Existe um escritor, uma escritora da periferia que escreveu sobre determinado assunto. Então, eu fico muito feliz mesmo, de verdade, em dividir o conhecimento. Lembro uma professora, quando eu estudava ainda, assim, a melhor forma de multiplicar as coisas é dividindo. Sim. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso ao conhecimento, e isso vai melhorar para nós. Porque, sei lá, você escreveu um livro, uma criança X de uma favela ou outra, de um lugar qualquer da periferia, escreveu. Um amigo vai ler, vai se incentivar. Se ele fez, eu também posso fazer. Onde é que faz isso? É lá, tem uma gráfica ali, que é só para quem é da periferia. Então, começa a ter a possibilidade de sonhar. Eu sei que isso é muito potente. Talvez eu já ouvi isso várias vezes, que eu não tenho dimensão do que eu estou fazendo. E já ouvi também de outras pessoas assim, você está inventando um método, um modo de fazer, né? Isso é o mais surreal para todo mundo, como fazer. E não me importo, como você bem sabe, de ensinar os caminhos. Isso você vai aqui, isso você vai aqui, isso você vai... Não tem problema nenhum. Mas vão te copiar. Ninguém vai copiar ninguém. Cada um tem uma forma de fazer, cada um tem uma visão do fazer. Então eu acho isso que o mais importante é multiplicar essa ideia. Que tem a minha, que tem a sua, que tenha mais 20, 30, 40 editoras, e cada uma vai pensar de uma maneira. Vai pegar um recorte da sociedade para fazer. A gente gostaria de abraçar todos? Adoraríamos abraçar todos, mas não dá. E nem todos também têm habilidades manuais, né, para poder executar. Eu espero que essa ideia nossa agora, né, que ela exploda mesmo. Seja uma explosão literária, como você disse. Eu acho que vai ser um dos maiores presentes da vida. Ver a periferia realmente lendo, escrevendo, fazendo história. Bacana. E você também, Sheila, é professora de história, né? E essa pergunta que eu vou te fazer é algo que vem no meu coração para te fazer agora. Meu Deus. Eu acho que você vai super saber responder muito bem essa pergunta. Você se sente professora de história 2 vezes? Porque você é professora de história, que vai ensinar sobre a história, de uma história já existente. E você também foi uma professora e que faz parte da história de muita gente. Porque, por exemplo, se um dia eu for escrever uma biografia, ou se eu for contar da minha história, eu vou falar que eu escrevi um livro. Já é algo muito significativo da minha história. E você foi professora dessa parte da minha história. Então você é professora de história 2 vezes. De várias histórias, de várias pessoas. Sim. Você se sente professora de história 2 vezes? Vamos na língua portuguesa, então eu sou professora de história
com H maiúsculo, que é a história como ciência, e história com H minúsculo, que é a história que a gente conta. Nossa, top. Eu não sabia disso, tá vendo? Ela é muito professora, cara. Você se sente também 24 horas por dia professora. Sim. Eu posso me sentir uma pessoa muito privilegiada. Eu amo e sou amada. Se agora eu precisar de um advogado, eu ligo para a Jéssica Nogueira. Se eu precisar de um arquiteto que cuida de patrimônio, eu ligo para o Roberto Souza. Eu preciso de um arquiteto fazer um projeto de paisagismo, eu ligo para o Guilherme. Então, assim, eu tenho nesses meus alunos, ex-alunos e amigos hoje, uma grande rede de aprendizado. Eu fui professora deles em algum momento da vida e hoje eles trazem informações que eu não tenho acesso. Hoje eles me ensinam. Aí me dão suporte. Eu falei esses 3 nomes, gente, me perdoe, mas tem outros que eu azucrino. Né? Tem uma galera da veterinária, que eu faço consulta online, né, com o Felipe, com a Paloma. Aí também tem a Mel, a Melissa. Então tem uma galera muito grande. Então esse presente que eu tenho com os meus bebês, né, com os meus insuportáveis, que é assim que eu os chamo, é um presente assim que não tem valor, não tem preço para isso, sabe? E eu me sinto bem, porque muitos deles mandam mensagem ao longo dos anos. Olha, eu estava aqui na faculdade ou na pós-graduação, o professor falou uma coisa, eu lembrei da sua aula. Então eu estou aqui em tal lugar, nada a ver às vezes o assunto. Lembrei do dia que você contou uma história que você... mais que sobrenatural de terror, né, que eu contava para eles, mas é real. Aí eu lembrei disso, o pastor, onde você falou daquela história assim. Então, existem conexões para além da sala de aula, né? Então, fazer parte da história de alguém, além de ser um presente gigantesco, também é algo muito perigoso. Você fazer parte da vida de alguém e você se manter com a sua idade mental em dia, que eu acho que eu não tenho. Mas é um presente muito grande, assim. Fico feliz em fazer parte da sua história e principalmente em poder ter a chance de ajudar você a multiplicar a história que você viveu. E você proporciona a alegria que você disse que sentiu e sente com o seu livro para outras pessoas que eu não vou ter acesso. Eu acho que isso é um presente assim que não tem dinheiro no mundo que pague. Não existe dinheiro que pague isso. Sim. E, Sheila, eu também aprendi algo muito importante na minha caminhada, que inclusive sem essa pessoa e nada disso aqui teria acontecido, que é a Patrícia Gemin. Sim. Sou muito grato a ela e eu falo isso do fundo do meu coração, sem nenhuma demagogia. E eu tô falando isso porque eu queria te perguntar se tem alguém, que a gente se sabe que não se faz nenhuma revolução sozinho. Se tem alguém na sua vida que te fortalece, que é seu braço direito, que sem ela também todo esse seu projeto, que é o Tesouras, editora e outros planos futuros, se tem alguém que te ajuda, te motiva, e para você falar da importância também da gente ter esses elos para a gente conseguir concretizar nossos sonhos. A gente pode pensar em alguma coisa para fazer, né? Não importa o que seja. A gente precisa de suporte. Precisa de suporte técnico, precisa de suporte emocional, que é o mais difícil da gente ter. Essa brincadeira com a escrita, ela começou como um presente para Simone, para minha esposa. A revista foi um presente para ela, né? Tanto que, por caso do destino, a aprovação foi no dia do aniversário dela, né? 3 de abril de 2014. E hoje, acho que o meu grande suporte emocional e técnico é assim. A gente gosta muito de escrita, a gente gosta muito de leitura. Eu tenho uma escrita mais acadêmica, uma escrita chata, né? Sou mais da teoria. Simone é uma questão mais do jornalismo, ela é mais antenada com isso. Então a gente meio que se completa, né? Os meus textos não são para geral, né? Os textos dela são mais acessíveis. Então acho que o meu grande suporte técnico e emocional hoje mesmo é assim. E a gente vai junto, a gente pensa muito próximo das coisas, né? Tanto assim, eu sou a ação e ela tem as ideias malucas, né? A ideia da revista é dela, a ideia da Tesouras é dela, o nome foi ela quem deu. Mas ela tem as ideias birutas, mas não tem assim, a ousadia de ir. E eu tenho a cara de pau para ir, né? Alguém tem que ter a cara de pau para fazer. Eis-me aqui. Então eu acho que esse grande suporte é ela mesmo. Bacana, muito louco. Queria te perguntar também, você que provavelmente com certeza frequenta bastante feira literária e tal, se você vê um avanço de feiras literárias aliás, de editoras
que contribuem para pessoas assim com dificuldade de acessar editoras para conseguir concretizar seu próprio livro. Se você vê um crescimento dessas editoras que fortalecem o corre da poesia marginal, não só de poesia, mas de qualquer outra ramificação da escrita, isso. Se você vê um aumento dessas editoras que fortalecem ali o artista independente, o escritor independente. A única que eu conheço, e pode existir outras, né? Mas dentro da esfera que eu conheço, uma que chega próxima ao que a gente faz, não tem nada a ver, é a editoria, a Gráfica Heliópolis, né? Que é um trabalho muito legal, mas que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. E a gente não tá com aquela coisa, hashtag futuro é feito à mão, né? É manual que eles fazem, é uma forma artesanal, mas eles usam aquela máquina, sabe, que eu uso lá para colar? Sim, sim. Mas ela tenta imitar uma produção industrial. Eu não sei muito bem como que é feita a triagem para essas pessoas que eles vão editar os livros, não tenho essa informação, mas o que eu vi em algumas feiras, fora da Gráfica Heliópolis, que trabalha, né, com a periferia da favela de Heliópolis, eu vi muitos artistas independentes produzindo coisas parecidas com o que a gente faz, à mão. Né? Muitas pessoas indo sozinhas. Então, eu sei, eu faço o meu e você que se vire. Entendeu? É um pensamento um pouco não, é totalmente diferente do que a gente faz. Eu acredito, posso estar errada, né? Quem estiver ouvindo que nos desculpe, se quiser desculpar, as pessoas são muito egoístas. Eu fiz o curso, eu estudei, eu aprendi, então eu vou fazer o meu. Quem quiser que faça. Bendita meritocracia, né? Esse pensamento elitista, porque o livro traz essa ideia de elite. Sim. Então a gente reproduz esse pensamento elitista. Ah, mas se eu ensinar, todo mundo vai fazer livro. Que todo mundo escreva. Né? Existe mercado leitor para todo mundo? Não sei, mas que escrevam, que produzam essas memórias. Então, para mim, o que eu vi, tá? Muito egoísmo, muita gente fodástica, assim, fazendo trabalhos incríveis mesmo, únicos, mas altamente egoístas. Então, assim, é um caminho que é diferente do que eu trabalho. Sim. Do que eu acredito, pelo menos, né? Eu espero que a Tesouras não precisa me dar lucro. Não me dando prejuízo já tá bom. Não precisa dar lucro, pelo amor de Deus. Não tendo prejuízo pra mim já tá bom. Eu acho que, não sei, esse pensamento, né, de... Tem uma amiga perguntou pra mim uma vez assim, se você fosse um objeto de cozinha, Sheila, que objeto você seria? Na hora eu falei, seria uma concha. Aquela que leva todo mundo, né? Foi todo mundo num pacote só. Então, eu penso muito nisso, no coletivo. Isso é culpa do MC, hoje MC Doideira, que quem me colocou nessa ideia do coletivo, mesmo sem saber, foi ele há muitos anos atrás, em dezembro de 2006. Eu montei uns estúdios de gravação de CD, que pra mim, na época, não era nada importante. Eram 3 dias de um trabalho voluntário que eu fiz e ganhar nada, representava o sonho de alguém. Eu vi ele ajoelhado, agradecendo, porque aquilo ali era o sonho da vida dele. De repente, pra mim, não era nada. Aquilo mexeu comigo muito, que a partir daí eu entrei pro terceiro setor e comecei a trabalhar com projetos de ação social. Na época eu trabalhava para pessoas riquíssimas, né? Na época era design de interiores, e a partir daí minha visão começou a mudar um pouco. De repente, tudo que eu aprendi poderia mudar a vida de alguém assim em 3 dias. Doideira. MC Doideira. Porque o André foi por conta... Posso dizer que ele foi o gatilho, assim, pra mudar a minha questão emocional. Ele sabe disso, que eu já falei isso pra ele. Nossa, é louco. Eu, particularmente, né, eu sou um poeta que participo bastante do slam, que é essa batalha de poesia falada e tal. Você enxerga uma projeção de editoras trabalhando com esses artistas do slam e automaticamente, consequentemente, essas pessoas presentes nas feiras literárias, porque, por exemplo, eu estive na última edição da Flip, da Feira Literária de Paraty, e o que se viu foi esses artistas, né, sobretudo os artistas de slam, muito jogados ali no sentido de estar fazendo a arte de uma maneira muito
como é que eu posso falar, clandestina, vendendo seus trabalhos ali literários e a maioria, se não, sei lá, 99% dos artistas também são escritores, os poetas que participam do campeonato, né, do Circuito Slam. E eles não estavam nos estandes das feiras literárias expondo seus trabalhos. A Paty, por exemplo, ela tem 8 livros publicados e tipo, não é todo ano que o pessoal dá uma notoriedade que ela realmente merece, como muitos escritores brancos elitizados que estão ali, não tem metade do nosso corre, da dificuldade que a gente tem de produzir um livro, publicar esse livro, alcançar uma emancipação através desse livro. Você vê uma projeção disso mudando, das editoras abraçando esses artistas. E claro que tem toda uma questão de você ter condições de ajudar também. Não tô tipo, descartando isso, mas você vê essa projeção disso se linkando e causando uma mudança até nessas feiras, inclusive, para a gente ver poeta marginal, pessoas que têm os seus atravessamentos das suas lutas ali, e não só aquelas pessoas que parece que a gente sabe que tem a cara de que tem o acesso da parada. Sinceramente, não. Não há e não haverá. Porque o que eu já vi acontecer, eu tenho, sei lá, 1000 poetas periféricos, um número hipotético. Eu pego um e apresento esse um como salvador de todos, esse será o espelho e será o único. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Né? Talvez haja uma mudança quando tiver mais editoras como a minha, como a sua, que vai estar surgindo, e essas editoras se juntem e formem um grande coletivo. Sim. E ocupem o espaço. Entendeu? Numa feira, vamos usar a Flip como exemplo, mas tem outras. Então, para mim, a revolução tem que ser ao contrário. A revolução é sempre um povo indignado com algo que veio da elite. Uma guerra é um Estado que provoca contra o povo que se revolta. Então, se a gente não provocar essa revolução, se não houver essa revolução de quem realmente está sofrendo, nada será feito. A elite nunca vai fazer nada por nós. Não há interesse. Posso pegar um porque é bom para os negócios, entendeu? Seria bem visto porque estou ajudando alguém. Mas é só um. São ou os 3%, como falam, né? Sim. Que serão salvos apenas 3%. A gente pode se encaixar nisso. Então eu acredito nessa revolução mesmo. Efetiva. Vamos fazer a revolução, vamos imprimir vários folhetos, espalhar pela cidade. Não, isso não é revolução. Revolução é ocupar os espaços dentro de um padrão que a elite colocou. Né? Eu vou chegar lá e vou invadir. Não, eu vou realmente entrar para os moldes que eles pediram, eu vou fazer a minha inscrição, eu vou exigir esse espaço aqui. Sim. Porque ele me pertence. Né? Então, acho que precisa ter uma grande revolução. E unida. Eu sozinha, você sozinho e outras tantas editoras tidas como pequenas, que não acho que sejam pequenas, sozinhas não vai dar certo não. Revolução é um povo falando a mesma língua, né? Sim. Você enxerga que a sociedade ela dá sinais de que o sistema tem medo da gente se informar, ler livros, porque a gente vê bastante foto, não sei se você, acho que você com certeza já viu foto de que os caras ilustram o pessoal da favela, os favelados lá com um capuz segurando o livro como fosse uma arma. Sim, tem muito essas fotos, já vi muitas essas fotos, né? De que forma você acha que a gente ameaça a sociedade quando a gente consegue produzir e publicar o nosso livro, sobretudo nós, né, poeta, que tem essa dificuldade de produzir seu próprio livro? Bom, o conhecimento, né, ele é tido sempre como algo libertador. Se a gente pensar no processo de formação da população do nosso país, né, assim, bem por cima, nossa educação de base europeia, nós somos resquícios de uma colônia, né, de Portugal. Então, se a gente pensar no modo de vida europeu em relação aos povos da América, sobretudo no nosso caso, qual é o interesse dessa elite, ou essas pessoas que se enquadram como elite, né? Elite são seres superiores de uma mesma raça, não acredito que seja assim, mas vamos lá. Qual é o interesse deles em educar essas pessoas, nos educar? Na ideia da elite, uns nascem para servir, outros para serem servidos. E nós, é a parte que vai servir. Quanto mais instrução nós tivermos, mais problemas eles terão.
Então não é conveniente que a gente saiba além de uma certo ponto. Então a gente vai poder, de vez em quando, para nos iludir, é como um jogo de xadrez. De vez em quando um peão atravessa todo o tabuleiro e se torna qualquer outra peça. Então de vez em quando um de nós chega desse outro lado para criar a ilusão. Se a gente se esforçar muito, a gente merecer, à medida da meritocracia, a gente consegue atingir aquele patamar que a gente sonha em pertencer à elite. Nós nunca seremos. A nossa formação enquanto pessoa é diferente. Então, não há um interesse nenhum que a gente surja. O próprio sistema educacional não faz com que a gente realmente tenha acesso a tudo. E tudo que acontece na nossa vida, se a gente pensar hoje, os pais e mães de família, eles são preocupados em sair para trabalhar e ganhar o sustento da casa. E não estão preocupados em discutir políticas públicas ou a política ou os governantes que vão fazer as leis para nós. Ele está cansado. Ela está cansada, que trabalhou o dia inteiro, que pegou o ônibus lotado, o trem lotado, chega em casa, tem criança para cuidar, tem casa para limpar. Ela vai pensar em política? Ela vai tentar sobreviver. E vai passar essa mesma informação para seus filhos. Sim. Tentar sobreviver. Quantos adolescentes deixam de estudar para poder trabalhar? Normalmente no ensino médio, no mês de setembro, a molecada começa a sumir, porque tem que trabalhar. Vamos pensar nessa questão do final do ano, né? Então, sempre esse mito, né, do final do ano, esse recomeço, eu preciso ter uma roupa nova. Essas questões são colocadas para nós. Então, faz com que tudo isso gire e o sistema educacional ele seja fraco. Mas na escola particular é diferente. É diferente porque quem está na escola particular tem outro suporte. São pobres, são periféricos como todos nós, mas tem um outro suporte, uma outra estrutura dentro de casa. Então, o aluno da escola pública, que na maioria são mais vulneráveis, não necessariamente, mas são mais, tem outras obrigações, que não vai pensar em mudar esse sistema. Então, vai ser sempre repetitivo. Então, não há o interesse realmente. Qual é o interesse em eu ensinar filosofia, sociologia, questionar as mazelas do mundo? Eu posso até falar e usar como exemplo, olha, vamos lá, essa foto que vocês estão, eu não lembro o nome do fotógrafo agora, mas essa foto circulou o mundo. Olha, tá vendo? Eles também são inteligentes, eles também sabem ler. Como se fosse algo, eles leem. Imagina agora a gente escrevendo e dizendo quem somos, como vivemos. Que ousadia é essa? Que ousadia, que audácia. Que audácia é essa? Shey, também vou te perguntar, quais são os passos para a pessoa produzir seu livro? Quais são os pré-requisitos? O que ela precisa para a gente aproximar as pessoas dessa realidade e não mais só, sei lá, um sonho, um desejo? Não é só não é uma coisa distante, né? O livro não é da elite, não pertence à elite. O livro de todos aqueles que têm a ousadia de escrever. Então, tem um caminho básico. É importante ter o texto, né? Sim. Ter o texto, o nome do seu livro. E, primeira coisa, só emendando o que você falou, eu vejo muitas pessoas hoje circulando os seus textos sem registro. Tem várias formas de registrar. Vou deixar aqui uma que eu acho mais simples, mais acessível para nós, né? E muito prática. A Câmara Brasileira do Livro, você entra lá, você faz seu cadastro, com o CNPJ, o CPF, você escolhe a forma que você quer fazer. Você sobe, você vai fazer o seu arquivo lá em PDF bonitinho, faz seu registro, certo? Espera aprovar. Às vezes é 24 horas, às vezes 3 horas, às vezes você resolve. Você sobe o seu arquivo, escolhe o que você quer. É bem simples mesmo. O que eu quero? Preenche um formulário lá com todos os dados. O que eu quero do meu livro? Eu quero o ISBN. O ISBN é o RG do seu livro. É o número dele que ele existe. Não só no Brasil, no mundo. Então eu registro o meu livro ali. Eu também quero a ficha catalográfica. Você clica no... Tudo tem um preço na vida. Vai clicando tudo que você quer ali. Você clicou tudo que você quer, ele vai estar registrado que aquela obra ali foi você quem fez, você que registrou. Mas eu preciso também de um documento de registro da obra, que ela é minha, só minha, então só minha. Você clica em outro quadradinho e preenche lá que você quer também esse documento, né, impresso, de direitos autorais, 100% seu, só seu, então somente seu. Aí você vai fazer OK e sai o boletim para você pagar. A parte que você está registrando a obra, não que
ela exista já, o livro está pronto. Você registrou o que você escreveu. Lá você vai escolher se é uma obra física, se é uma obra de capa dura, capa simples, blá blá blá, né? Ou se é só online. Então você faz o seu registro. Esse é o mais simples, da Câmara Brasileira do Livro. Tem outros registros, outros valores, que são mais trabalhosos. Para a nossa realidade, esse é o mais fácil. É o mais acessível também, né? Pensar em valores, sei lá, aumentou um pouco agora. Acho que se você for cadastrado CNPJ, R$ 28 o ISBN, olha o RG baratinho, mais barato que o nosso, no pouco tempo. Precinho. A ficha catalográfica é quase 100, o registro é 180 e alguma coisa, né? É o que faz as pessoas deixarem de registrar direitos autorais. Parece pouco, mas não é. Não tenho dinheiro pra nada, faz o ISBN, dá o RG do seu filho, registra a criança, né? Depois você vê outras coisas, registra a criança. É o caminho mais, financeiramente falando, mais barato e o mais simples também, pela Câmara Brasileira do Livro. Para as pessoas que têm esse desejo, se elas forem te procurar, por exemplo, eu vou te procurar agora, como é que eu encontro a editora, o que eu tenho que estar decidido dentro do meu coração, eu vou lá fazer meu livro, e qual é a dica que você dá para incentivar essas pessoas? Tipo, hoje, a partir de agora, você vai ter esse desejo, você quer escrever um livro, não perca essa oportunidade para que a sua vida não seja em vão, faça isso. O que você diria para essa pessoa? Olha, procura a gente no Instagram, @tesouras.produções. Às vezes a gente demora um pouco para responder no direct, mas a gente responde. É o primeiro contato, fala um oi lá, tem um sonho, e se ele for bem maluco, melhor ainda. Então, a Tesouras é uma editora experimental. Sim. Eu queria fazer um livro simples com grampo, tudo bem. Quero um livro de capa dura, tudo bem. Eu quero um livro com tecido, porque eu vou falar o que eu ouvi hoje. O meu livro ele é bordado, são poesias bordadas à mão. Dá pra gente fazer? Eu fiquei assim, meu Deus, como, né? Dá, vamos fazer, né? Então, pensar no livro além do que a gente está acostumado. Sim. Então, ter um pouco de ousadia, querer escrever, querer circular o seu livro. Porque na Tesouras eu não quero, assim, ser dona do seu livro. Eu não quero isso. A gente vai viabilizar a ideia, o que a gente estava discutindo essa semana, eu e Simone. Vamos fazer assim, vamos viabilizar. Você tem um sonho e não sabe se seu sonho vai ser aceito no mercado. Quem escreve quer vender. Vamos fazer 5? Vamos fazer 5 exemplares. Onde você consegue fazer 5 exemplares hoje? Lugar nenhum. Poxa. Fazer 5 exemplares aqui do seu livro e você faz um termômetro dele em alguma feira, em algum lugar para você vender. Então você vai vender o seu livro. Eu não vou ter os poderes sobre ele e não vou sair vendendo ele por aí. Não vou pagar para você, não vou comprar a sua ideia para mim e tentar vendê-la e te pagar 5% sobre o que eu vender. Não. Vamos fazer juntos e você vai frequentar os saraus, você vai frequentar as coisas. Olha, eu não sei fazer isso. Eu tenho acesso a muita gente. Tal dia tem feira em tal lugar. Você quer ir? Quero. Arruma um lugar para você na feira. Top. Né? Então, ser coisa de professor, né? A porta é aquela, vou te ajudar a abrir, você segue o seu caminho agora. Para ter essa independência. Porque se a gente for criar uma editora na periferia para copiar as grandes, eu estou fazendo o quê? Nada. Ctrl+C, Ctrl+V. E ruim ainda, né? E ruim. Manda na impressora que está falhando já. Então, assim, esse é o caminho. E ver, não são projetos grandes, como uma pessoa me procurou um livro com 700 páginas, isso pra gente não dá, isso é surreal, não tem como. A gente está trabalhando com projetos menores, até 100 páginas, salvo alguma coisa muito louca com mais páginas do que isso, mas teríamos que conversar. Tem um sonho? Tem a vontade? Tem tudo. Vamos tentar viabilizar. Vamos pôr isso no papel, né? Literalmente. Sim. Top. Eu queria também te perguntar a sua relação com o recorte da sua editora. A sua editora ela tem um recorte e a importância desse recorte também, para que as pessoas saibam. Explicar também o nome, caso você queira. Não, tipo, eu digo. Enfim, de uma maneira. Enfim, fale do recorte. Tudo bem, melhor. Porque talvez seja isso, o recorte, tesouras, recorte, o recorte. A figa já fica subentendido. Sim.
Então, Tesouras Produções, né? A gente trabalha principalmente com temática lésbica e LGBT. Não somos heterofóbicos, atendemos alguns héteros também, né? Não tem problema. Nós temos 2 livros héteros, olha só. Olha só. É? Isso aí. Do Tio Fio, que é um livro infanto-juvenil. Top. Que já lançou agora na feira em Minas Gerais. Vendeu todos os livros, está muito feliz. E vai lançar dia 20 de abril de novo aqui em São Paulo. Lá na Biblioteca do Celso Mateus. Então, a gente nasceu com a ideia, com o público que eu trabalhar com a questão lésbica e LGBT. Pensar no mundo LGBT, né? Então, pensa nesse recorte da periferia. Se eu pensar na periferia, nós estamos excluídos. Mas dentro da periferia existem os LGBTs, que são excluídos do restante. Mas dentro da sigla, o L também é excluído. Existe um apagamento das mulheres lésbicas. A mulher já é apagada na história. Quando você põe mais recortes em cima disso, mais camadas sociais, né, mais marcadores sociais, tem mais discriminação. Então, o nosso foco são nas mulheres lésbicas periféricas. Saímos desse foco? Saímos, mas preferencialmente a gente vai preferir trabalhar com esse público. Mas é primordial que seja periférico. Ah, gostei muito do seu trabalho, não sou da periferia. Vai pagar o preço real? Os preços de custo são para nós da periferia. Então, como funciona? Né? Você vai pagar tudo? Não. Qual é o projeto que você quer? Você vai sonhando. Ó, esse papel que você escolheu, né? Você vai ver se lembra do processo aí. Sim. Esse papel é tanto, com esse papel é tanto. Você vai aprender a fazer o seu livro, de tudo. Sim. Então, sei lá, ficou R$500, vamos supor. R$700. Mas os R$700 você vai aprender a montar o seu livro. Nós vamos imprimir, você vai aprender a montar, você vai aprender a fazer. Você vai sair dali com o seu livro e com a técnica para replicar essa ideia. Que é o que você vai fazer. Sim. Então, se eu faço tudo, você dá ideia e eu faço tudo, entrego o produto pronto, eu sou uma gráfica comum. Sim. Eu não fiz nada. Então, ensinar a fazer. Então, a gente vem com esse recorte da camada social que eu escolhi trabalhar, nós escolhemos, e esse fazer. Porque tira também das minhas costas o peso de ser dona do sonho de alguém. Isso eu não quero. Sim. Ser dona do sonho de alguém é ser uma editora comum. Então, ajudar a pessoa a multiplicar o sonho dela e espero, do fundo do coração, que essa pessoa ensine outro a multiplicar o sonho dele. Sim. Dentro da medida do que ele pode fazer. Sim. Hoje em dia, essa questão também da representatividade nos livros, ela é muito mais escancarada. Muito se fala da questão do Machado de Assis, por exemplo. As pessoas falam muito porque que ele foi embranquecido nas fotografias que se tem, os registros que se tem de Machado de Assis e tal. Eu acho que é um pouco diferente de outro escritor que eu também pude acompanhar um pouco, que é o Lima Barreto, que já é diferente e tal. Você acha que as pessoas que, assim como eu, estão lançando seus primeiros livros, elas têm essa necessidade de se mostrar agora? Que, por exemplo, meu primeiro livro, eu queria fazer questão do meu rosto estar ali, porque a gente ainda se depara muito com essa coisa de vai comercializar o livro e a pessoa fala, nossa, que lindo, foi você que fez, você que escreveu e tal. Como que você enxerga isso e se você, com a sua experiência, se você pode afirmar ou não que as pessoas gostam de ter ali a sua cara, não só naquela parte que fala da biografia da pessoa no livro, mas na capa também, ou sei lá, no decorrer do conteúdo? Bom, a gente está falando de um sonho. Se é um sonho, ele é meu. Eu quero estar lá. Então, ter a minha foto, de alguma forma, na capa, na contracapa, não só dentro do livro escondida, é uma forma de dizer assim, ó, eu fiz. Eu preciso mostrar que eu fiz. Se eu chegar com um livro, qualquer coisa que eu fiz, sem estar mostrando literalmente que é meu ali, meu RG estampado lá dentro, os outros vão ficar meio credo assim, você fez isso? Ah, Sim. Tá. Você escreveu um livro? É um nome igual o seu que está aqui. Então a gente tem a necessidade de provar para o outro que eu fiz e eu posso fazer. E colocar a nossa cara, literalmente a tapa no produto que a gente faz, a gente também incentiva outros. Mas se ele fez, eu também posso. Como é que faz esse negócio aí? Então você ajuda, você satisfaz o seu ego, você mantém assim, ó, eu fiz, né? E você automaticamente incentiva outros. Provoca inveja também. Claro. Como que ele conseguiu fazer isso daí? Pagou quanto pra fazer isso aí? Também são os dois lados, né? O apoio, viabilizar o sonho de outro, despertar a inveja do outro, despertam os sentimentos
dos humanos. E nós somos lotados de sentimentos, né? Então você vai despertar esperança, embora eu não goste dessa palavra, vai despertar esperança, você vai despertar inveja, o sonho, a possibilidade talvez, quem sabe, um dia. Em algum momento esse clique vai ser dado em alguém. Então, ela é importante. Talvez um segundo livro não se faça mais. Fica só dentro, né? Na biografia, na mini-bio ali do autor, da autora. Mas o primeiro é até bom, é necessário fazer. Eu acho importante, assim, se massageia o ego, se ajuda, se traz uma estabilidade, assim, se traz uma alegria, tem que ter. Sim. E eu também queria te perguntar a importância da estética do livro, justamente, e principalmente dentro dos materiais didáticos dentro da escola, porque, por exemplo, o livro que a gente produz, né, de maneira, assim, por assim dizer, artesanal, porque, por exemplo, o livro que a gente produziu, que você me ajudou, ele é costurado, ele tem toda uma questão que eu nunca tinha visto, nunca enxerguei o livro daquela maneira. E se a estética dos livros didáticos, elas têm algo ali, uma falha, um defeito que não incentiva as pessoas a ter um interesse pela literatura, porque eu falo por experiência própria, quando eu fui aluno na escola pública, eu não tinha o menor interesse nos livros didáticos, nem no livro de história, nem no livro de química, física, enfim. E eu acho que isso também se dá pela estética do livro, pelo livro tipo, não dialogar com a gente esteticamente também. Porque o conteúdo pode ser que nos canse um pouco, por todo esse processo do que a gente passa paralelo à escola, e aí a gente vai ler, a gente já está saturado e não consegue, mas também somado à estética do livro que você enxerga, você fala, e tem muito aquele ditado, né, que julga um livro pela capa e tal. Se você vê se você acha que pode mudar essa estética, se a estética favorece ou não, ou se não tem nada a ver. Vou te devolver com uma pergunta. Você é um homem negro. Como é que você viu os homens negros nos livros de história? Vixe. Ó, falar pra você, era uma sanguinolência, uma graça. Qual é a motivação que você tinha para pegar esse livro e ler? A menor motivação. Nenhuma. Então, quando a criança periférica, na sua maioria negra, vou usar a questão negra, né, porque é o mais agressivo no livro, qual é a vontade que ela tem de abrir aquele livro para ler? Tudo que fala no livro de história, que eu acho um absurdo a forma que é retratada, tudo que diz ali é só sofrimento, coisa ruim. Eu não sou aquilo. Não, você não é aquilo. Sim. Você não tem motivação para abrir o livro de história. O livro de língua portuguesa, sei lá, não sei que série aí, vamos ler O Negrinho do Pastoreio, outra bagaceira. Você vai para o livro de matemática, quando tem desenho de crianças brancas, talvez ruiva. Você não se vê naquele material. Qual é o interesse que você vai ter naquilo? Independente da forma como ele é colado, como ele é feito, as figuras que contém qualquer livro didático não atraem a maioria da população brasileira. Verdade. Não retrata a realidade. Você vai dizer, escravos. Você é descendente de escravos? Que eu saiba, não. Né? Então, qual a motivação que eu tenho? Eu aprendi muita coisa esses últimos anos com os imigrantes angolanos. Eu tenho um número altíssimo de crianças, são imigrantes, principalmente de Angola. E a forma como eles detonaram de uma forma boa os livros nossos. O que é isso? Que coisa horrorosa, não sei o quê. Coisa que a gente não tem coragem de falar. Sim. Então, essa representatividade nos livros didáticos, ela não é atrativa porque não existe uma boa representatividade ali. O que é tratado como bonzinho, como interessante, é o branco, porque a nossa história é de base europeia, né? Fala da minha matéria, né? Que é mais fácil. Então, não tem um atrativo. Então, pode ter uma capa lindíssima, com figuras fantásticas, você não vai ter alegria nenhuma em abrir. Porque o seu primeiro contato na escola com o livro, quando representou a tua etnia, era ruim. Então faz com que a gente também não queira ler os outros livros. Porque não representa a sua história. Quando você pega alguma coisa que representa o que você é, você toma gosto pela leitura. Você tem que ler, sei lá, qualquer escritor que fala sobre uma vida que não é sua. Pode ler por obrigação? Tem coisa pior que ler por obrigação? Tem que ler por prazer. Nossa, verdade. Então, esse circular da literatura tem que ser mudado. Tem uma coleção nova agora que eu realmente não lembro o nome da editora, meu Deus do céu, que é uma editora que fala sobre vários autores negros e personalidades negras do Brasil, de todos os tipos de profissões. Essa é fantástica. Quando eu levei para a escola, os alunos brancos não quiseram ler. As compensação os alunos negros devoraram todos. Então, existe uma representatividade boa ali.
os arquitetos, né, do próprio Tebas que a gente estava falando, e outras profissões que estavam ali. Então, existia uma representação positiva sobre a etnia. Se interessaram em ler. Já fiz essa experiência de outra forma na escola. Eu levei livros de temática lésbica. Cheguei e falei assim, lê esse livro aqui pra mim. Porque eu ouvi uma reclamação de que os alunos LGBTs, não necessariamente falado assim, não liam, não se interessavam por ler. Eram os que menos liam na escola. Não é possível. Levei um livro e entreguei. Lê aqui. Essa menina hoje é professora de história. Lê esse livro aqui até a página 10 e me diz o que você achou. Eu não gosto de ler. Eu não perguntei se você gosta de ler. Leia até a página 10, se não gostar, me devolva. Começou a ler e foi virando página, né? Sentadinha assim do meu lado. Aí ela levantou assim, olha isso aqui. Assim, o quê? Era mais ou menos assim o trecho, que a personagem do livro nunca tinha demorado 2 horas se arrumando para encontrar uma outra mulher. Ela pegou o livro, sentou e continuou lendo. E eu não me importei. De repente, o aluno, que por um caso ela é negra e LGBT. Lésbica. Na LGBT eu não sei qual a orientação dela. E ela, de repente, estava lendo ali. Então eu levei vários livros e começou, como disse a professora de português, chegou para mim assim, que tráfico é esse aqui? Porque todo mundo com o livro embaixo do braço, porque eu fiz essa ideia, gente, esconde o livro aí que não sei se tem autorização. Já tendo, né? Para ninguém não ter problema. Então ficou aquela coisa assim do subversivo, escondido. Uma passava o livro para outra e começaram a ler. Porque se viram na história. Se eu posso ter aquela uma língua do mundo fofa, de pelúcia, maravilhosa, mas se eu não me estiver lá dentro, não faz sentido. Sabe? Então, a estética do livro, ela te conquista nos primeiros 15 minutos. Quando depois que você abriu e começou a ler, você não prende mais ninguém se você não estiver lá dentro. Então, pensar na capa, eu coloco minha foto na capa, coloco uma foto de periferia e eu abro, os personagens são brancos, vivem na Bela Vista ou mais pra lá da cidade. Que beleza é essa? Então o conteúdo tem que me representar, tem que ser o espelho pra mim. Sim. E além de tudo também, a gente tem que ter uma relação de... Não sei se tem, mas geralmente se tem uma relação de fé com o livro. Sim. Por isso que existe a Torá, a Bíblia, o Alcorão, né? E a minha relação de fé com o meu livro é que eu consiga comunicar às pessoas aquilo que eu quero. Meu livro fala sobre amor preto, sobre afeto, masculinidade, enfim. E as pessoas têm uma relação de fé com o livro. Eu queria saber se tem algum livro que você tem uma relação de fé com esse livro, de você acreditar, sabe? As pessoas têm essa relação de fé com o livro, eu acredito muito nisso aqui que está escrito, que às vezes eu não consigo expressar, mas está escrito aqui. Olha, eu não posso dizer assim um livro em específico, religioso menos ainda, porque eu não sigo nenhuma religião, mas tem um trecho do Shakespeare, do Hamlet, que eu acho que talvez responda o que você perguntou. Mais ou menos assim, acho que é o capítulo 3. Acima de tudo, seja fiel à essência do teu ser, e tão certo quanto o dia precede a noite, não será jamais falso com alguém. Então, assim, eu acredito muito, quando eu li isso na adolescência, eu gostei muito dessa frase, é a única coisa grifada no meu livro, sobre acreditar muito na essência. Né? Eu acredito que a força das pessoas da periferia, a classe a qual eu pertenço, na classe social a qual eu pertenço, eu acredito nessa força dela e eu incentivo que essa força cresça e que ela tente melhorar. Para mim, o melhorar, como a gente estava conversando, melhorar de vida, né? Você me deu a sua versão e acho ela super digna, não vou diminuí-la aqui, mas que as pessoas possam crescer aqui. Se eu sou forte aqui, eu estou preparado para qualquer bagaceira que vir na rua. Mas se eu acreditar em mim, eu sou forte para o que vem. Se eu não acreditar em mim, eu sou frágil como uma formiguinha. Então, eu acho que nessa linha, né? Eu acredito muito no que eu faço, eu ponho muito amor no que eu faço, porque eu acredito muito nisso. E eu fico feliz em ver as pessoas felizes. Eu amo o brilho nos olhos de alguém quando ela pega o livro ou alguma coisa que ela gosta muito, ela conquista algo que ela gosta muito. O brilho nos olhos de uma pessoa que viu algo que ela amou muito é uma coisa assim, inacreditável. Faça observar. É verdade. É um presente incrível. Sheila, estamos chegando ao final do 3º episódio do podcast Caran de Rua. Queria pedir para você deixar suas redes sociais, como a gente encontra a Editora Tesouras.
É isso, fala um pouco aí da sua iniciativa. Bom, a gente está no @tesouras.produções no Instagram. Por enquanto é o método mais fácil de nos encontrar. E é só chegar lá, falar um oi, ver se tem uma ideia maluca e a gente pensa junto aí que pode ajudar, como pode ajudar para resolver o seu problema ou o seu sonho. E Sheila, a gente também tem um quadro dentro do nosso podcast que chama Prato Fácil, Papo Difícil, onde eu faço uma pergunta um tanto quanto polêmica para o convidado e aí o convidado se vira para responder da melhor forma e também fazendo uma alusão a nós mesmos que temos fome de justiça. E aí já limpa uma coisa na outra. Chegamos ao momento mais esperado, o momento de degustar essa iguaria maravilhosa que a Sheila trouxe. Já vamos até brindar, né? Vamos lá. Fazer aquele brinde maroto. Não é todo dia? Isso. E o que seria mesmo essa... Então, trouxe hoje pra gente um creme, um caldo, né? Um creme de cebola com couve e manteiga, algumas especiarias. Tá bom, hein? Pra gente comer umas coisinhas diferentes enquanto a gente fala, porque eu sei que vem coisa boa do lado de lá. Vamos ver o que é. Nossa, eu passei a amar agora creme de cebola. Bom, hein? Meu Deus. Mas... não gosta de cebola, vai ter que comer agora. Não, isso aqui não tem como você fugir disso. Isso aqui é maravilhoso. E eu só vou parar pra fazer essa pergunta pra você. Ah, meu Deus. Essa pergunta é maravilhosa. Eu quero perguntar sobre a saúde mental dos professores. Eu sabia que ia ser essa reação, mano. Não sei porquê, mas eu sabia que ia ser essa reação. Você tem certeza? Eu acho Sei lá, eu tive um dia. Senão você comer, vamos comer? Tá Vamos assim agora, melhor. tá assim. Espero que tenha respondido. Barbaridade. Vamos comer que é melhor. Melhor comer. Cada um tira a sua conclusão, hein? Uhum. Vamos comer, vamos comer. Ai, Achei a olha. melhor maneira de encerrar. Acho que se a gente encerrar agora, tá super bem respondido. Galera, estamos chegando ao final. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. E um salve para a comunidade Zaquinash que mora no meu coração, certo? É isso. Esse detalhe, eu sou alérgica a carne de porco, mas vamos lá, né? Não é todo dia.